Então, avançando aqui no conteúdo, vamos falar aqui sobre representação numérica, ok? Temos aqui, eu já falei sobre binário, hexadecimal e decimal para vocês anteriormente, vocês já estão um tanto quanto familiarizados, até porque já passamos pelo modo de memória, certo? Mas não custa dar uma revisada. Temos aqui uma tabelinha, certo? Que representa os dígitos em hexadecimais, ou seja, que vão de 0 a F, na verdade de 0 a 9 e depois de A a F, certo? Então, isso representa a sequência binária 000 a 1111, certo? 4 1, ou seja, 4 bits. Então, como a gente pode ver aqui, ó, um dígito hexadecimal equivale a 4 bits, certo? 4 dígitos binários. E um byte ele é formado por 8 bits e pode ser representado por 2 dígitos hexadecimais. Isso você já sabe, pois já falei anteriormente. E os tipos de dados mais comuns, né, usados são byte, word e dword, certo? Temos ainda o keyword, que são 8 bytes, certo? Então temos o byte, que é um byte, né, claro. Um word, que são 2 bytes. Ou seja, se um byte a gente tem 2 dígitos hexadecimais, um word a gente vai ter 4 dígitos hexadecimais. E temos ainda um dword, né, que é formado por 4 bytes, ou seja, 32 bits. Bom, então entendido esse sistema de notação, a gente pode ainda avançar. Agora eu vou falar rapidamente sobre números negativos e positivos, certo? Dependendo do tipo de dado que a gente estiver usando, por exemplo, word, dword, ele tem um limite para os números positivos e um limite para os números negativos, certo? Em se tratando de word, ou seja, 2 bytes, o número positivo máximo que a gente pode acessar é 7FFF, certo? Então, a partir disso, ou seja, o próximo número, que é 8000 em hexadecimal, certo? Serão números negativos, ou seja, de 8000 até FFFF serão os números representados negativamente, certo? E de 000 até 7FFF os números positivos. Então, se a gente for trabalhar com o Word, né, a gente tem números de 0 a 65.535, né, em decimal, certo? Que isso vai variar de 0000 a FFFF em hexadecimal, certo? Então, se a gente representar aqui, se a gente for escrever na memória, certo? Isso em termos de memória, o valor 65.535 em hexadecimal, a gente está na memória, esse número vai ser respectivo ao número hexadecimal FFFF e que por sua vez é um número negativo, ok? O computador a máquina vai entender como um número negativo. Para todos os números negativos, o bit de sinal é sempre 1, ou seja, se você for ver na tabela, quando a gente passa para 8000, né, se tratando de word, temos aqui que o primeiro bit ele tá com valor 1. Isso quer dizer que a máquina, né, entende que esse número é um número negativo. Se esse bit for 0, ou seja, o primeiro bit for 0, a máquina entende que o número é um número positivo. Por isso que vai até 7FFF, certo? No caso do Word. No caso do Word vai até 7FFF e mais Fs, certo? E aí por diante, que o Word vai 7FFF mais Fs até completar o tamanho do tipo de dado que a gente está tratando. Por fim, aqui para terminar esta aula, eu vou falar sobre registradores, ok? Eu vou falar aqui sobre o uso mais comum, certo? O padrão para o uso de cada registrador, que eu falei anteriormente. De começo, eu vou falar sobre o registrador EAX, certo? O registrador EAX ele é usado para passar dados, né, para um procedimento e para retornar dados do procedimento para o código que fez a chamada. Ou seja, ele serve para passar dados para uma função, certo? O valor de retorno de uma função geralmente é atribuído ao registrador EAX, certo?
As APIs do Windows, elas também usam EAX para retornar um valor para o chamador, ou seja, as próprias APIs do Windows armazenam o valor de retorno no registrador EAX. Então, o registrador EAX, eles também devem ser usados, na medida do possível, né, para receber e transferir dados da memória ou para a memória, certo? Porque eles são ligeiramente mais rápidos do que os outros registradores. Ou seja, se a gente utilizar um move AL, vírgula, abre colchetes ESE, ao invés de move DL ESE, né, a gente vai estar movendo para o registrador EAX. Como o registrador EAX é um registrador de 32 bits, né, ou seja, ele armazena 4 bytes, o caso do AL é um mnemônico, certo? Para representar que a gente está querendo mover apenas 1 byte, certo? E o AX para 2 bytes. E também em casos que a gente faça uso de ADD, END, ADC, CMP, MOVE, OR, SUB, TEST, entre outros, esses tipos de operações, se possível a gente deve utilizar o AL, AX ou EAX, né, que é a mesma coisa, os três. A diferença é que trabalha com tamanhos de dados diferentes, né, 1 byte, 2 bytes, 4 bytes. Isso porque, né, a gente deve usar eles porque o número de códigos operacionais dessas instruções é menor do que comparado com os outros registradores, ok? Então, passando para o próximo registrador, o uso do registrador EDX, né, ele funciona como um step, né, entre aspas, para EAX, ou seja, a gente vai utilizar o EDX no caso de o EAX estiver em uso, certo? Se a gente está usando o EAX já e a gente precisa de um registrador a mais para armazenar mais um valor, para fazer algum cálculo ou outro, aí a gente utiliza o EDX, certo? Ele funciona como um auxiliar para o EAX. E o uso do registrador SX, ele funciona como contador, certo? A gente utiliza para ele geralmente contar o número de instruções de um looping, certo? Que a gente está fazendo e tudo mais. O registrador EBX, ele é usado para armazenar dados em geral, né? Ou para endereços de memória, certo? Por exemplo, se a gente fizer um move AX, vírgula, abre colchetes EBX, ou então um move, abre colchetes EBX, vírgula, EDX, certo? Então, a gente utiliza o EBX exatamente aí para tratar endereços de memória, como a gente está fazendo ali, colocando o EBX entre colchetes, certo? Ou para armazenar dados em geral. A gente vai usar o ESE quando a gente precisar ler a memória. Por exemplo, move AX, vírgula, abre colchetes ESE, certo? E ED quando precisar escrever na memória. Por exemplo, move, abre colchetes, ED, vírgula, EAX. Bom, use qualquer um dos registradores como base ou registrador index em instruções de memória complexas. Por exemplo, se a gente tiver uma instrução de memória, move EAX, vírgula, aí tiver uma sequência de instruções, certo? Por exemplo, abre colchetes, um endereço de memória mais ESE vezes 4 mais SSX. Então, nesses casos, certo? Nessas instruções mais complexas, a gente pode utilizar qualquer um dos registradores que não tem problema nenhum. Com exceção do ESP. A gente nunca deve usar o ESP, a não ser que seja para um ponteiro da pilha, certo? Ou seja, o ESP ele sempre vai armazenar o endereço da pilha, ok? Então, sempre quando a gente for querer trabalhar com a pilha, certo? A gente vai utilizar o registrador ESP, certo? Para poder fazer alguma consulta ou outra na pilha, ou mesmo pular os endereços da pilha. Então, o ESP ele serve para manipulação da pilha. E tradicionalmente, né, o EBP ele é usado para endereçar os dados locais da pilha em rotinas de callback, certo? Ou seja, geralmente quando a gente entra dentro de uma função, eu já lhe mostrei isso também em aulas anteriores no módulo de memória. Provavelmente quando a gente está tentando fazer um cheat lá para pinball, a gente viu que em instruções que a gente entrava, a gente movia o registrador ESP para EBP, certo? Para a gente poder tratar a partir de EBP os dados locais da pilha, ok? Então, cheater, né, por essa aula é isso, certo? Para ela não ficar muito extensa,
eu vou dar continuidade sobre esse conteúdo que é Assembly na próxima aula, onde a gente vai ver sobre instruções de controle, certo? A gente vai mergulhar mais nos mnemônicos, certo? Eu vou explicar sobre os mnemônicos mais utilizados. A gente vai falar um pouquinho mais sobre pilha e vamos mostrar alguns exemplos, certo? Já abrindo no Oli ou mesmo programando em Assembly no Delphi ou no Masm, ok? E no final eu posso passar algum exercício para vocês. Então, até a próxima aula.